Obrigada, Diogo. Assim, eu não tenho a menor pretensão de esgotar o assunto, né? Isso aí é um curso que a gente começou dando com 4 horas. Esse ano já é um curso de 15 horas, então é um assunto complexo, extenso. Mas só para vocês terem uma ideia, que é uma ferramenta que cada vez vocês vão ver mais na literatura e vocês também podem aplicar na prática clínica de vocês. Então, a primeira coisa é falar um pouquinho. Então, normalmente, qualidade de vida é um termo genérico, né? Então, abrange muita coisa, não é só a saúde, não é só sintoma, é moradia, emprego, relações sociais, mas a gente trabalha muito com o conceito de qualidade de vida relacionado à saúde. Então, isso é o que a gente mede, isso é o que a gente procura estudar. Outra coisa que a gente vai falar e que vocês também vão ler é sobre preferências, tá? Então, preferências do paciente é uma coisa que está se estudando muito, certamente, na área de urologia, uma coisa muito importante. Várias vezes aqui eu ouvi falar sobre como um exame o paciente pode não aceitar. Então, essa preferência do paciente é uma coisa fundamental quando a gente estuda a ideia de qualidade de vida. Então, tem sido muito debatido nessa área que eu trabalho, que é avaliação de tecnologias em saúde, incorporação tecnológica, o que a gente chama de PROMES, ou desfechos centrados no paciente, alguns chamam desfechos relacionados ao paciente, desfechos relatados pelo paciente. O que é importante? É um grupo enorme de desfechos que são importantes para o paciente. Certamente vocês entendem que importante para o paciente é ele não ter um infarto. Na verdade, o nível de colesterol não vai mudar em nada a vida, o dia a dia para o paciente. Então, o que interessa para a gente é se o paciente tem infarto, ou se o paciente tem AVC, ou se ele tem falta de ar, dispneia. Então, cada vez mais se procura focar que esses sejam os desfechos realmente estudados na pesquisa e não o que a gente chama de desfecho substituto, que são exames laboratoriais normalmente. Então, o mais comum dos desfechos centrados no paciente é a sobrevida ou o óbito. Mas tem outras coisas, como se o paciente mantém a funcionalidade, se ele fica deprimido ou não. Então, é uma gama grande de desfechos. Então, eles obrigatoriamente eles precisam ser colhidos com o paciente ou com o cuidador, por exemplo, se for um paciente com Alzheimer, que não pode se expressar. E a gente divide esses instrumentos para medir, como o Diogo falou, né? Isso aí é uma ciência enorme, né? Que trabalha a gente da psicologia, da economia, da estatística, em instrumentos que a gente chama de genéricos, quer dizer, que podem ser utilizados para qualquer doença, né? Então, eles tornam diferentes doenças comparáveis, porque é a mesma forma de medir, e os instrumentos específicos, que são para cada tipo de doença. Por exemplo, a gente tem instrumentos para asma, para doença de Parkinson. Em câncer, o mais conhecido é o IORTC, aí com vários instrumentos dentro dessa classe. Então, quando a gente trabalha paciente com câncer, por mais que a gente tenha avançando, certamente a gente ainda tem um prognóstico reservado, né? Pouco antes eu estava escutando falar em 17 meses como um ganho importante. E nós trabalhamos com medicamentos de alto custo e, se a gente pensar o SUS como um todo, de elevadíssimo impacto orçamentário, ainda mais porque o câncer de próstata é uma condição frequente. E aí existe todo um questionamento para o paciente, propriamente dito, se aquilo ali vai trazer um benefício ou não. Nós vimos um exemplo antes discutindo sobre o problema da bobina e da ressonância. Então, do ponto de vista do paciente, talvez do ponto de vista do radiologista seja mais interessante, mas do ponto de vista do paciente, que é o que interessa a gente, como é que aquilo ali realmente vai trazer um benefício ou, na verdade, até um dano, uma vez que, às vezes, o paciente deixa de fazer o exame só porque o exame é mais incômodo ou mais invasivo. Então, essas técnicas de estudo de qualidade de vida ajudam a priorizar
investimentos e fazer uma alocação de recursos. Por exemplo, se eu tenho uma unidade que tem um orçamento limitado e eu preciso escolher em qual tecnologia eu vou colocar aquele dinheiro. Então, é sempre base de um princípio que a gente chama maximizar a qualidade e a sobrevida, né? Então, está dentro de uma ideia que é uma ideia da economia, que a gente chama de utilidade, e a Sociedade Americana de Oncologia diz que a qualidade de vida é um desfecho essencial e que deve ser estudada sempre que a gente fala de nova tecnologia, novos medicamentos, novos exames ou até novos procedimentos cirúrgicos. E como a forma mais comum que a gente utiliza esse dado que a gente mede qualidade de vida são estudos que a gente chama de custo-utilidade, onde você tem uma nova intervenção, que é a intervenção a gente estuda os custos e os benefícios. Nesse caso, a métrica mais comum que a gente chama são anos ajustados por qualidade de vida, ou QALYs, e a gente diminui da intervenção padrão. Então, isso é um ponto importante. Sempre a gente estuda a qualidade de vida da nova intervenção frente a uma intervenção padrão. Então, nunca a gente trabalha com placebo ou com nenhuma intervenção, a não ser que eu não tenha opção de tratamento. Então, esse é um instrumento que nós trabalhamos com mais frequência no Brasil, no mundo inteiro, né? Ele já foi traduzido em quase 160 países, que nós chamamos o Eurocall 5D. Então, ele é um instrumento muito simples, ele tem 5 perguntas. A primeira é sobre mobilidade, cuidados pessoais, atividades habituais, dor, mal-estar e ansiedade e depressão. Então, são 5 perguntas que o paciente mesmo responde, leva alguns minutos, né? Qualquer nível de escolaridade, desde que a pessoa consiga ler, ela é capaz de responder. E para cada pergunta, ou a gente chama de dimensão tecnicamente, tem 3 possibilidades, né? Então, a primeira, eu não tenho nenhum problema. A segunda, ou 2, eu tenho problemas moderados. E a terceira, ou 3, eu tenho problemas graves. E o que eu gero com esse instrumento? Então, eu gero o que a gente chama um estado de saúde, que vai variar desde eu não tenho nenhum problema, então eu vou ter até eu tenho problemas graves em todas as dimensões, que é o 33333. E, a partir desse score, a gente tem uma tabela, que foi feito um grande estudo nacional, né, coordenado lá pelo Instituto, que a gente transforma esse score em um valor de qualidade de vida. Então, esse valor vai variar desde -1 a +1, então 1 é a saúde perfeita. Então, se eu tiver 0,5, você considera que perdi 50% da minha qualidade de vida com aquela doença ou com aquele tratamento. Então, isso são dados reais da população brasileira, né? Então, um dos usos do instrumento é estudar, por exemplo, no meu grupo de pacientes que foi submetido a uma cirurgia, qual era a condição, o estado de saúde dessas pessoas. Então, a gente vê que na população brasileira, em vermelho, é problemas ou moderados ou graves, né? Nós temos 32% da população brasileira, isso foi um estudo probabilístico, com ansiedade e depressão, 48% com dor, desconforto, 12% com problemas nas atividades usuais, 3% no autocuidado e 13% com problemas de mobilidade. Então, isso aí é para vocês verem, a gente não tem tempo para alongar, mas mobilidade foi o fator que mais afetou a qualidade de vida das pessoas, né? Então, sempre que a gente pensa em intervenções, priorizar que o paciente possa ter mobilidade é um ponto importante. Por outro lado, a ansiedade e depressão foi o que teve menos peso em relação à perda de qualidade de vida das pessoas. Outra dimensão que teve um peso importante foi o autocuidado, né? Então, sempre a gente pensar que o paciente poder se cuidar, poder tomar banho,
ter suas atividades é uma dimensão também que tem um peso importante. Agora eu vou passar alguns exemplos na área de urologia que eu selecionei, né? Então, por exemplo, eu posso comparar indivíduos da população sem câncer com o paciente que eu estou fazendo aquela intervenção, por exemplo, dentro de uma coorte de pacientes. Então, nesse caso, vocês veem que, comparado com indivíduos sem câncer, a perda de qualidade de vida nesta determinada intervenção foi uma perda relativamente pequena. Outro exemplo para uso de instrumentos é dentro de ensaio clínico. Por exemplo, eu tenho 2 tipos de intervenção, eu tenho 2 braços e eu vou comparar qual foi o braço que teve melhor ou um resultado mais expressivo em relação à qualidade de vida, né? Então, nesse exemplo aqui, então, as 2 intervenções não apresentaram, eram doses diferentes, se eu não me engano, não apresentaram diferença em relação à qualidade de vida. E aí, obviamente, eu vou me guiar por outros indicadores, por exemplo, o custo é uma possibilidade. A outra coisa, eu posso escolher populações onde a minha intervenção vai ter um benefício melhor em relação à qualidade de vida. Então, esse foi um dos primeiros trabalhos com o Eurocol em relação à prostatectomia, então, mostrando que pacientes mais jovens e mais sintomáticos tinham mais vantagem em relação à cirurgia de próstata. Esse não é um exemplo da urologia, mas eu achei bem interessante trazer para vocês. Esse é o maior registro de artroplastia do quadril do mundo, é um registro sueco, e eles aplicam esse questionário que eu mostrei para vocês, o Eurocol, em vários momentos, antes da cirurgia, no pós-operatório, um ano após. E aí eles fazem para avaliar o desempenho das unidades. Então, cada linha dessa é um hospital diferente na Suécia. Então, eles observam um ganho em relação à qualidade de vida após essa cirurgia de quadril. Então, mostrando que aquela primeiro hospital lá tem um ganho, os pacientes têm um ganho muito melhor em relação à qualidade de vida. Outra coisa que eles utilizam também para avaliar o desempenho de cada unidade individualmente é ao longo dos anos, né? Então, mostrando que eles melhoraram a performance em relação à qualidade de vida dos pacientes submetidos à cirurgia de quadril. Então, para quem tiver interesse, nós temos uma rede, né, de pesquisadores que trabalham com isso no Brasil, né? Então, eu deixo aí o endereço do nosso site e, quem tiver interesse, também nós temos um mestrado profissional em avaliação de tecnologias lá no Instituto. Obrigada.